Anatomia do pecado. O que a Bíblia realmente condena? Pecado 1. O desvio da aliança. O adultério. A Bíblia não apresenta o pecado como uma mera lista de regras arbitrárias, mas como uma deformação do amor e da confiança. No centro da anatomia do pecado, o adultério surge como o golpe fatal contra a unidade familiar. Jesus, no Sermão do Monte, elevou o padrão. Ele não condenou apenas o ato físico, mas a raiz interna. Em Mateus 5:28, ele afirma que olhar com intenção impura já é o pecado consumado no coração. Isso revela que, para Deus, o pecado sexual começa na mente e no desejo desregrado, antes mesmo de se tornar uma ação. O adultério é a quebra de uma aliança sagrada, um símbolo da infidelidade humana para com o próprio Criador. Ele fragmenta a alma e destrói o fundamento da confiança. A Bíblia condena o adultério porque ele troca o nós eterno pelo eu momentâneo, assim profanando o que Deus uniu. É a busca por satisfação fora dos limites da promessa, ferindo o próximo e a própria integridade espiritual diante de um Deus que é fiel. Pecado 2. O culto ao prazer solitário. A imoralidade porneia. Enquanto o adultério fere a aliança com o outro. A imoralidade sexual, traduzida do grego porneia menos, representa a profanação do próprio corpo como santuário. A Bíblia trata o sexo não como um tabu, mas como algo tão sagrado que o possui. Um lugar de segurança exclusivo. Quando esse limite é rompido por relações fora do casamento, o indivíduo comete um pecado que, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:18, é contra o próprio corpo. O erro central aqui é a objetificação. O outro deixa de ser uma imagem de Deus para se tornar um instrumento de satisfação pessoal. A condenação bíblica reside no fato de que a imoralidade fragmenta a espiritualidade, criando uma desconexão entre o prazer físico e a responsabilidade emocional. Ao buscar a gratificação instantânea e desvinculada do compromisso, o ser humano tenta preencher um vazio infinito com algo finito. É a anatomia de um desejo que se torna ídolo, onde o eu governa o trono que deveria pertencer à santidade, resultando em uma escravidão que parece invisível e que corrói a identidade cristã. Pecado 3. O fogo desgovernado, a lascívia e o olhar impuro. Se o adultério é o ato e a imoralidade é o hábito, a lascívia ou sensualidade desenfreada é a raiz que alimenta ambos. A Bíblia descreve como uma disposição da mente que perdeu o senso de vergonha e o total autocontrole. Em Gálatas 5:19, ela aparece como uma obra da carne que se manifesta na busca por estímulos constantes, onde o indivíduo se torna viciado na excitação visual e mental. Longe de ser uma negação do belo, a condenação bíblica à lascívia busca proteger o coração da busca desenfreada pelo prazer egoísta, priorizando o respeito e o valor intrínseco de cada pessoa acima de qualquer desejo momentâneo. O perigo desse estado reside na corrupção do olhar. Ele substitui o amor, que valoriza o outro pela lascívia, que reduz o outro a objeto. O coração deixa de contemplar a humanidade do próximo e passa a tratá-lo como uma mercadoria sem valor intrínseco, servindo apenas como combustível para o prazer individual. Estamos diante de uma anatomia do pecado que age como um entorpecente, cauterizando a consciência até que ela não sinta mais o peso do erro. O resultado é uma inversão de valores devastadora, onde a pureza do sagrado é despojada de sua honra e transformada em algo comum, barato e inteiramente vulgar. Jesus enfatizou que o coração é a fonte de onde procedem os maus desígnios. Portanto, a lascívia é a corrupção da visão espiritual, onde a luz do corpo-olho se torna trevas, impedindo que o homem contemple a Deus e ao próximo com pureza e amor sacrificial. Pecado 4. A unidade sem aliança, a fornicação. O último pilar desta análise debruça-se sobre a fornicação, que no contexto bíblico transcende a definição técnica para descrever a união sexual fora dos limites da aliança matrimonial. É a busca por uma intimidade profunda, sem o respaldo do compromisso público e da fidelidade vitalícia que o casamento representa perante Deus e os homens.
A condenação bíblica reside no fato de que tal ato busca colher os frutos do afeto sem plantar as raízes do compromisso. É a busca por uma entrega física que se recusa a assumir a responsabilidade emocional e o pacto de fidelidade, transformando o que deveria ser um ato de doação em um exercício de conveniência pessoal. Em 1 Tessalonicenses 4, 3-5, a Escritura exorta que a vontade de Deus é a santificação e que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e honra, não em paixão de desejo. O pecado aqui se manifesta na mentira do gesto. O ato sexual é o símbolo máximo da união e da doação integral entre dois seres. Ao buscá-lo, sem o compromisso do matrimônio, o homem e a mulher forçam o corpo a dizer algo que não é verdadeiro, simulando uma comunhão espiritual e emocional que não possui raízes, transformando o sagrado em uma representação vazia, tornar-se uma só carne. Mas, fora do casamento, essa mensagem é falsa, pois não há um compromisso público e duradouro que a sustente. A fornicação revela a anatomia de um amor impaciente e imaturo, que se rende à urgência do momento, em vez de se submeter à disciplina do tempo. É o desejo que não sabe esperar, que busca consumir o outro para a satisfação própria, antes mesmo de estar disposto ou preparado para assumir o sagrado dever de protegê-lo, guardá-lo e honrá-lo em todas as circunstâncias da vida. Ao condenar essa prática, a Bíblia protege a integridade da entrega humana, garantindo que o sexo não seja um evento casual, mas o selo de uma promessa vitalícia, refletindo o amor incondicional e fiel de Cristo pela sua igreja. A anatomia da redenção e o resgate da dignidade. A Bíblia não expõe a anatomia minuciosa do pecado com o objetivo de selar uma condenação eterna ou paralisar o ser humano na culpa. Pelo contrário, ela atua como um espelho da alma, revelando as nossas feridas mais profundas apenas para diagnosticar com precisão a nossa incapacidade absoluta de nos salvarmos e a nossa urgência desesperada por um Salvador que nos restaure por completo. Se o pecado sexual age como uma força que fragmenta a alma e distorce a imagem de Deus em nós, transformando o que era sagrado em peças quebradas e sem rumo, a graça surge como o poderoso processo de reunificação. Ela é a mão divina que recolhe os fragmentos, restaurando a nossa identidade original e promovendo uma cura que devolve ao ser humano a dignidade e o propósito para os quais foi criado. Em 1 Coríntios 6, após listar as práticas que nos afastam do reino, o apóstolo Paulo declara: tais fostes alguns de vós, mas vós labastes, mas fostes santificados. Isso revela que nenhum pecado sexual é o veredito final sobre uma vida que se arrepende verdadeiramente. A restauração bíblica passa pelo reconhecimento de que nossos corpos pertencem a Deus, comprados por um alto preço. A cura começa quando substituímos a satisfação egoísta pelo amor sacrificial e o domínio próprio, restaurando em nós a imagem sagrada que o pecado tentou apagar. Mais do que um juiz que exige obediência, Deus é o artista que busca restaurar sua obra-prima. Ele não quer apenas que abandonemos as trevas do erro, mas que caminhemos na luz de uma vida plena, redescobrindo a beleza original e a dignidade de um propósito que não se perde no tempo, mas se encontra na eternidade do seu amor. A santidade não é o fim da alegria, mas o início de uma liberdade real, onde não somos mais escravos de impulsos, mas filhos amados, que vivem a plenitude de uma vida integrada, pura e verdadeiramente livre em Cristo. Gostou desta análise profunda sobre a perspectiva bíblica? Este conteúdo foi criado para trazer clareza e edificação à sua caminhada espiritual. Se estas palavras falaram ao seu coração ou trouxeram um novo entendimento sobre a palavra, curta este post para que ele alcance mais pessoas. Siga o nosso perfil ativando o sininho para não perder as próximas séries e estudos detalhados. Compartilhe com alguém que precisa entender o valor da pureza e a força do perdão. Gostaria que eu iniciasse uma nova série sobre outro tema bíblico, como a anatomia das virtudes ou o poder do perdão? Se sim, deixe nos comentários. Até a próxima.